A série de vídeos Orixás, hoje eu trago para vocês a história, a lenda de Exu, como Exu se tornou o dono das encruzilhadas. Mas primeiro temos que saber como Exu apareceu, como ele surgiu. Tá? Então diz a lenda que nos primórdios do mundo o céu não era separado da terra, existindo apenas uma linha que dividia os dois mundos. Os homens circulavam livremente pelos espaços dos deuses sem nenhum tipo de proibição. Havia um homem que trabalhava no campo que ficava exatamente no limite entre o céu e a terra. Só que a sua esposa não podia ter filhos, mas de tanto implorar ao Oxalá e dar-lhes muitas oferendas, Oxalá deu a ela a graça de dar luz a um lindo menino, mas com uma condição de que ele nunca deveria ultrapassar os limites da terra, ou seja, ele nunca deveria penetrar no mundo dos deuses. Só que o menino foi crescendo, E também a sua curiosidade para o trabalho do pai. E sempre insistia para ir ao campo com ele, só que o pai o ignorava, dando vários tipos de desculpa para não levá-lo. O menino se tornara um rapaz muito esperto. E em uma noite, enquanto o pai dormia, encheu o saco que ele carregava todos os dias com um pó de carvão e fez um pequeno furo. No dia seguinte, só teve o trabalho de seguir o rastro e encontrar o caminho para o céu, no qual penetrou e percorreu todos os espaços, sempre gritando e desafiando os deuses. Irritado com o que estava acontecendo, Oxalá lançou o seu cajado, o Opachorô, que é um cetro do mistério e da magia da separação, e separou definitivamente o céu da terra, impondo assim uma nova ordem ao universo. Entre o céu e a terra formou-se um vão que, preenchido pelo sopro de Olorum, dando origem à atmosfera e à Via Láctea, e criando assim todos os astros e estrelas que hoje a gente conhece nos céus. Sabe-se que são 9 os espaços entre o céu e a terra, tá? Isso segundo o Candomblé, que são 4 superiores e 4 inferiores, e um no centro onde está situado a terra. Embora não tenha sido mencionado, não é nada difícil adivinhar o nome do transgressor que fez Oxalá separar o céu e a terra. É evidente que se trata de Exu, que é o único capaz de alterar toda a estrutura do universo e recriá-la. Exu é o orixá que transgride e restabelece a ordem. Exu é o grande responsável pela transformação do universo e por toda a sua criação. A história revela que Exu nasceu várias vezes, e a cada nascimento impunha uma alteração drástica no mundo. Era como se o destruísse e o recriasse novamente, deixando marcas profundas e estabelecendo uma nova ordem universal. Tá? Se apercebam que aqui eu estou falando de Exu Orixá, tá? Eu vou falar mais um pouquinho dele na frente. Não é o Exu que não sei por que as pessoas chamam de catiço, que é tranca-rua, Exu Tiriri, Marabô, nada disso. É Exu Orixá, é o Bara. Tá? Como Exu se tornou o dono das encruzilhadas, o dono e o senhor. Exu era um garoto muito pobre que não tinha onde morar. Um dia entrou no castelo de Oxalá e este, por sua vez, permitiu que ele ficasse ali. Oxalá passava o dia inteiro fazendo os seres humanos e Exu prestava muita atenção nas modelagens e aprendeu como Oxalá fabricava as mãos, os pés, a boca, os olhos, os órgãos genitais dos homens e das mulheres, e durante 16 anos ficou ajudando o velho orixá. Exu não perguntava nada, ele apenas observava e prestava muita atenção e aprendeu de tudo. Um dia Oxalá disse a Exu para postar-se na encruzilhada por onde passavam os que vinham em sua casa e não deixasse passar quem não estivesse trazendo uma oferenda. Conforme os dias iam se passando, haviam mais humanos para Oxalá fazer e não queria perder tempo recolhendo os presentes que todos lhe ofereciam, pois nem tempo para as visitas ele tinha mais. Exu recebia as oferendas para depois entregá-las a Oxalá. Exu realizava bem o seu trabalho, até que Oxalá decidiu recompensá-lo, ordenando que todos que viessem à sua casa
tá? Teriam que fazer um pagamento ou oferecendo alguma coisa também para Exu. Exu mantinha-se sempre a postos, guardando o castelo de Oxalá, armado com um ogô, que é um poderoso porrete, e com ele afastava as pessoas indesejáveis e punia quem tentasse burlar a sua vigilância. Ele trabalhava demais e fez dali a sua morada, bem ali na encruzilhada, e ganhou uma rendosa profissão, um lugar e uma casa para morar. Exu ficou rico e poderoso. Ninguém poderia mais passar pela encruzilhada sem pagar-lhe alguma coisa, sem dar-lhe algum tipo de oferenda. Comentar sobre Exu não é tão fácil quanto parece, principalmente em um vídeo que tem a incumbência de transmitir um conhecimento, tá? Às vezes a pessoa que não possui nenhum tipo de entendimento no assunto. Muitas são as pessoas que estão dentro de terreiros e aceitam todo tipo de explicação que é dada, sem nenhum tipo de questionamento. Em muito maior quantidade são aquelas que têm dúvidas e não encontram a quem perguntar, quando existe bem próximo de si alguém que poderia lhe dar as respostas, que são os seus próprios zeladores ou zeladoras. É claro que não é tudo que se pode ensinar, como não é a qualquer um que também se pode ensinar tudo. O aprendizado leva anos, muitos anos, mas o mínimo que os filhos de um terreiro têm que saber. Tá? Eu mesmo, quando trabalhava numa casa de santo, cansei de ouvir. Eu sei, mas não posso lhe dizer agora. Como eu me sentia, eu tenho a certeza que de muitas pessoas também se sentem iguais. Tristes por não terem algum tipo de conhecimento, por ser aproveitado apenas em correntes e trabalhos espirituais, sem aprender quase nada. Cansei de me perguntar, é isto que é Umbanda? Só sacrifício? Às vezes entrar numa corrente de desobsessão e sair machucado devido a uma incorporação de um obsessor que veio mais pesado? Ficar anos e anos dentro de um terreiro e não ter respostas para dúvidas pessoais? Quando um zelador diz a um filho, ainda não está na hora de você aprender sobre isto, eu acredito que isso é uma tremenda burrice que está cometendo. Primeiro, porque não existe momento certo para aprender as coisas. Segundo, ele está correndo o risco de perdê-lo e se for procurar o que quer saber em outra casa. Terceiro, pode até ser por medo de perder o seu pedestal, se um filho aprendeu o que ele sabe. E quarto, ou é um incompetente ou não conhece nada também. Não quero que você pense que eu seja o conhecedor de tudo, muito pelo contrário, eu estou ainda no aprendizado, com 64 anos de idade e com 50 anos de Umbanda, eu ainda tenho muito a aprender. O conhecimento absoluto não pertence a ninguém, mas o mínimo de saber e de humildade deve existir no uri de cada zelador para pelo menos tirar algumas dúvidas dos seus filhos quando eles falam, tá? Quando eles perguntam. Bom, quando eu falo em Exu, eu estou me referindo a um orixá cultuado dentro do candomblé e que se chama Bara. Este Bara que muitos querem que seja chamado erroneamente de escravo do orixá, pois orixá não é escravo de outro orixá. Tá? Bara não tem culto dentro dos rituais de Umbanda. Mas eu vou tecer aqui alguns comentários sobre ele para sanar algumas dúvidas existentes na cabeça de muitas pessoas, devido a muitas porcarias que se lê e a muitos programas de rádio, né? Antigamente tinham muitos rádios, e eu escutava alguns e eu via, né, que era muita porcaria ensinada, muita coisa errada. Tá? As nações de candomblé cultuam a ancestralidade africana, ou seja, cultuam os orixás. A Umbanda, por sua vez, cultua a ancestralidade brasileira, ou seja, ele cultua os espíritos de índios, de negros escravos, que são espíritos velhos, os caboclos, a beijada, os malandros, os boiadeiros, e os exus, que são chamados de catiços, que são os tranca-rua, Maria Mulambo, Maria Padilha, etc. Portanto, eu posso afirmar com certeza que não existe Exu catiço de candomblé. E todos que disserem o meu tiriri, a minha mulambo, a minha padilha é de candomblé,
ou estão mentindo ou não têm conhecimento do assunto. Como também é mentira dizer que Maria Padilha é bara de Inhansã, que Tranca-Rua é bara de Obaloaê, ou ainda que Maria Mulambo é bara de Oxum. Bara não se mistura com os Exus de Umbanda, mesmo porque todas as entidades de Umbanda são eguns, altamente iluminados e evoluídos espiritualmente. E o bara é uma energia cósmica, portanto, energias completamente diferentes. Mas mesmo assim a gente vê por aí pessoas fazendo assentamento de bara junto com Tranca-Rua, junto com Tiriri, coisas que não tem nada a ver uma coisa com outra. Existem diversos baras com diferentes nomes, que na verdade é um único orixá que recebeu essas denominações de acordo com o tipo de trabalho que estavam realizando naquele momento. Por exemplo, temos o bara Lonã, bara Onã, bara Igelu, o bara Aqueçã, bara Elebó, bara Acupá e muitos outros. Existem os baras Tiriri Lonã e Marabô, que não são os da Umbanda. Encontramos ainda muitas outras denominações. É importante se saber que quando arriamos uma oferenda para determinado orixá, para qualquer um, seja lá qual for o orixá, é Exu quem irá levar, e não aquele orixá que vai sair lá do seu local de morada, vem para a terra para pegar a oferenda e levar. Nada disso. É Exu quem irá pegar a oferenda e levar para o orixá. Talvez seja daí, por causa desta função, que chamam Exu de escravo, quando na verdade Exu é o mensageiro. Exu é o mensageiro que vai trazer as mensagens também no jogo de búzios, o que é muito diferente de ser um escravo. A prova desta afirmação é que Exu é quem responde no jogo de búzios. Cada ser humano possui seu bara, que é o protetor individual e que só pode ser visto e conhecido através do jogo de búzios, nunca através de jogo de dados, de cartas cigana ou de qualquer outro tipo de oráculo. Apenas o jogo de búzios é quem vai dizer qual é o seu bara. De acordo com a mitologia africana, no reino dos orixás, Exu não passa de um menino brincalhão e imprudente, que prega peças até mesmo nos orixás. Exu é o senhor das encruzilhadas, enquanto Ogum é o orixá dos caminhos. É o mais humano dos orixás, pois possui todas as nossas qualidades e defeitos. É um complexo de contradições, a começar por suas cores, o vermelho e o preto, onde o preto representa a escuridão e o desconhecido, e o vermelho, que é a cor mais quente, representa a forte iluminação em oposição à escuridão do negro. Adora causar discórdias por possuir um temperamento irreverente, indecente e sarcástico, como a maioria dos seres humanos. Isto pode ser sentido na seguinte passagem. Tem uma história que conta, um Itã que conta. Um dia, Exu decidiu que dois amigos iriam discutir e brigar. Ele arrumou um chapéu que de um lado era vermelho e do outro lado preto. Todos os dias, os dois amigos conversavam sempre no mesmo lugar. E em determinado dia, Exu passou no meio deles sem pedir licença. E um dos amigos disse: "Você viu que chapéu bonito, vermelho, que esse homem meio sem educação está usando?" Aí o amigo retrucou respondendo: "O homem é sem educação sim, mas o chapéu dele é preto." E aí começou uma discussão por causa do chapéu. Um dizendo que era vermelho e o outro preto, porque cada um estava de um lado e só via uma das cores. Exu parou a poucos metros de distância e se divertia com a briga daqueles dois amigos. Houve muitos tapas e socos e depois que os dois estavam cansados e caídos no chão, Exu mostrou o chapéu dos dois lados. Só ele e mais ninguém tem tamanha influência sobre nós. E como não tem compromisso com a realização do que é correto, também não cumprirá à risca determinações
que favoreçam os homens que não o respeitam. Os africanos simbolizam Exu por uma imagem de barro, formando uma figura humana, com olhos, boca e nariz, com a presença de búzios. Sempre presença de búzios. Como já falei antes, todas as oferendas para qualquer orixá devem ter búzios na sua composição. No Brasil, Exu é cultuado em assentamentos feitos com argila e ferros, no formato de tridentes. O assentamento é feito por Babalorixá ou Ialorixá do Candomblé e fica na entrada da casa. O assentamento, ao contrário do que muitos pensam, não é o orixá que ficará ali preso, ali assentado, ali naquele lugar. O assentamento funciona como uma antena que traz a energia daquele orixá, e seja qual orixá for assentado, tá, vai trazer a energia daquele orixá. É um ponto de energia onde o filho do orixá deverá fazer as suas oferendas, pedidos e agradecimentos. Exu, em Iorubá, quer dizer esfera, ou seja, ao mesmo tempo é o fim e o recomeço de tudo, e indica que ele está em qualquer lugar deste planeta e também no equilíbrio do universo. Ele é o guardião das casas, das vilas, das cidades, das pessoas, das porteiras, das portas, das saídas e das entradas. Exu não tem nada a ver com o demônio judaico-cristão, pois ele é a própria alegria da vida. Foi assimilado ao diabo na época da Inquisição pelos missionários, que, conhecendo os seus hábitos, afirmaram que se tratava do próprio diabo. Os fatores mais fortes que fizeram com que a Igreja Católica desse a Exu o status de diabo foram: primeiro, os católicos precisavam de um motivo para impedir que os negros realizassem os seus cultos e se convertessem na religião católica. Segundo, os negros utilizavam fogueiras em seus cultos e o fogo representava o inferno. E terceiro, os negros, a utilização do sangue que se encontrava nos ebóis entregue para Exu. Era a Exu que os negros pediam proteção contra os senhores, que na maioria das vezes eram muito severos nos castigos. Era comum se deixar os ebóis em uma encruzilhada próxima à casa grande. É muito comum nas oferendas que o sangue de animais seja o último ingrediente a ser colocado. Ele não deve ser visto como resultado de uma morte, de uma destruição, mas sim como elemento vital que contém e mantenha a existência do ser humano. É símbolo de vida e não da morte, da alegria e não da desgraça e do proibido, porque o sangue é a fonte fundamental de axé, da energia que revitaliza Exu, tá? E o sangue é o que nos mantém vivos, porque é através do sangue que as proteínas e vitaminas são levadas para todos os órgãos e células do nosso corpo. Exu rege a concepção da vida, o ato sexual, a caminhada dos espermatozoides em direção ao óvulo. A fecundação do óvulo e a primeira divisão da célula após a fecundação, quando a partir daí passa a reger Mãe Oxum. Exu também rege o calor do fogo, o medo, o riso farto, a rapidez de deslocamento, a contradição, a bagunça generalizada, o desejo, a paixão e o desprezo. Ele está presente nas conversas dos points, nas avenidas e nas ruas. Muitos dizem que Bara, faz parte da composição do nosso corpo, que é a nossa própria energia vital e que sem ela morreríamos, tá? Bom, Exu da Umbanda. Exu é a figura mais controvertida e agradada em qualquer cerimônia dentro dos cultos afro-brasileiros. E também é o mais procurado para a resolução de diversos tipos de problemas, que sejam relacionamentos amorosos, brigas, disputas profissionais, vendas complicadas e outra série de assuntos. Pombagira não é o lado feminino de Exu, são entidades trabalhadoras da linha de Exu. Exu é a primeira entidade a ser saudada antes do início de cada sessão ou ritual.
seja na Umbanda ou no Candomblé, para que tudo ocorra bem. Faz-se 3 padês, sendo um com mel, um com dedê e o outro com água, tendo-se uma quartinha de barro contendo água. Canta-se pelo menos 3 pontos para Exu e para Pombagira. E após despachar-se Exu, jogando-se um pouco das farofas na rua, pedindo a proteção de Exu. Claro que cada casa tem o seu ritual próprio, mas a finalidade é sempre a mesma. O restante dos padês é deixado na casa de Exu ou no portão de entrada. Segundo a Umbanda, Exu não reina nas cabeças dos médiuns. Na maioria dos candomblés, quando existem filhos de Exu, os zeladores raspam para Ogum. Mas é ele quem os guia, já que os orixás que habitam no plano mais elevado deliberam sobre o destino dos seus filhos para que Exu o execute. Exu não é um quiumba e nem deve ser confundido com eles. O quiumba é um espírito de pouca luz que procura tumultuar uma sessão, às vezes se passando por um Exu. E é aí que o zelador deve ter uma visão e uma sensibilidade para poder saber diferenciar. O quiumba pode obsedar uma pessoa facilmente e levar doenças a animais de estimação, levando esses animais à morte. O trabalho de Exu é o de auxiliar os orixás e as falanges dos terreiros de Umbanda. É como se fossem os soldados de uma corporação da polícia, onde o delegado, que é o chefe, não prende, mas envia os seus soldados, que no caso é Exu, e é ele quem prende os espíritos que estão obsedando alguém. Todos os médiuns devem fazer oferendas para Exu pelo menos 3 vezes por ano. Esta oferenda é o que vai dar energia e equilíbrio para ele realizar os seus trabalhos. É necessário se ter cuidado com os pensamentos e pedidos, pois são energias que podem facilmente serem captadas por eles. As obrigações ou oferendas é basicamente fazer com que Exu assuma a sua principal função, que é a de guardião do médium, desde que, claro, se comporte de maneira que mereça a sua amizade e o seu respeito. Quando se fala em obrigação para Exu, também incluída a pombagira, que deve recebê-la do médium com o qual trabalha. Todo terreiro deve ter o seu Exu guardião, que é aquele que protege a sua casa. O zelador, os médios, para que não sejam percebidas perturbações, e também o Exu tronqueira, que guardará o terreiro e tomará conta das pessoas que ali entrarem. Deve-se ter o máximo de respeito pelo Exu tronqueira, pois se uma gira corre bem, é graças principalmente a ele, pois consegue barrar as pessoas ou mesmo muitos dos espíritos que tinham a intenção de atrapalhar os trabalhos. A casa de Exu deve ser colocada sempre junto à porta de entrada e do lado esquerdo de quem entra, e deve ser a primeira a ser saudada. Nunca deve ser posicionada para o oriente, ou seja, para o nascer do sol, aonde o sol nasce, em respeito ao Oxalá que se encontra nesta direção. Mesmo as casas de Exu, feitas no quintal de casas, devem seguir estas orientações para que dê um bom resultado. É escolhido o lado esquerdo porque é neste lado que os inimigos colocam seus venenos. Por gostarem do que é belo, de perfumes e de tudo que brilha, as suas casas devem sempre ser limpas e perfumadas. Devem ser sempre bem cuidadas e não deixar faltar velas, água, as bebidas preferidas e rosas. Todas as segundas-feiras, fazer um padê, mesmo que pequeno e simples, tá? Mas deve ser feito e deve ser colocado ali. As cores alegres devem predominar. Depois de se saber que Exu e Pombagira gostam do que é belo e perfumado, fica muito difícil imaginar que algumas entidades prefiram receber os seus presentes e agrados em lixeiras, como tem muitas pessoas que até usam esses lugares como sobrenome. As senhoras pombagiras. O nome Pombagira é uma corruptela do termo Bombogira, que em Nagô quer dizer Exu. Na lei de Umbanda, elas vêm trabalhando para fazerem o seu próprio resgate kármico, para a sua própria evolução espiritual,
ou trazendo ensinamentos e ajuda a todas as pessoas que precisarem. É muito comum se ouvir de pessoas menos esclarecidas que a pombagira foi prostituta na última encarnação, que é mulher de 7 maridos, ou de 7 Exus, que é mulher da rua, mulher da vida. Tudo isso não passa de besteira que é alimentada por certas pessoas que fazem pontos sem nenhum tipo de compromisso com a religião e sem o respeito que ela merece. É claro que pode haver caso em que uma ou outra tenha sido mesmo uma prostituta em alguma encarnação, mas isto não significa que se deva generalizar dizendo que todas são vadias e vagabundas. Tá? Vamos ver a história de Dona Maria Mulambo mais adiante. A pombagira gosta de usar cabelos soltos. Algumas usam fitas ou flores. Vestem-se com saias feitas com tecidos estampados ou lisos e com rendas. Gostam de bebidas como champanhe, cidra ou anis, que são as mais usadas. Usam cigarros ou cigarrilhas. Colares enfeitam seu pescoço. Muitos anéis, pulseiras e brincos fazem parte do visual charmoso dessas trabalhadoras da Umbanda. Mas hoje em dia, a gente vê muita coisa por aí, muita coisa que a gente fica até entristecido. Eu, pelo menos, me entristeço quando vejo vídeos, postados aí nas redes sociais, nas diversas redes sociais, que vem aquele bando de gente que botam roupas de debutantes de 15 anos, as mulheres, os caras lá com sapatos tipo Aladdin, com aqueles bico fino, as mulheres usando sapato Louis XV com aquele salto dessa altura, com aquelas roupas ridículas, com a cabeça enfeitadas com chapéu, Eu estou para abrir outro canal só mostrando coisas ruins que acontecem dentro da nossa religião. Eu fico entristecido com isso. Hoje em dia, nas casas dessas pessoas, Exu e pombagira, quando incorporam, perderam completamente a sua essência de chegada. Tem pombagira que chega, começa a dar uma gargalhadazinha muito da furreca e pede logo o chapéu. Quando, na realidade, essas entidades, quando chegavam, isso antigamente, nas casas sérias, chegavam, cruzavam os chãos com as mãos cruzadas, iam saudar os atabaques, iam saudar as porteiras, iam saudar o tempo, riscavam lá o seu ponto caso fosse necessário, faziam as coisas realmente bonitas que a gente via. Mas hoje em dia está uma bagunça generalizada, e a gente percebe claramente que ele não tem entidade nenhuma. O que tem ali é pura fantasia, é pura, sei lá... Bom, deixa essas coisas feias para lá. As pombageiras trabalham com assuntos ligados ao amor e desmanches de demandas, mas trabalham com muitos outros tipos de assuntos também. Quando se manifestam, trazem grande energia sensual e não sexual, o que não significa que são desequilibradas, mas agindo assim conseguem descarregar o ambiente de energias negativas. Gostam de conversar sobre a vida, sobre tudo da vida com os seus consulentes e são muito astutas, reconhecendo quando estão com más intenções. Uma outra grande mentira, entre tantas, é a que diz que todo homem que incorpora uma pombagira é homossexual. Pombagira não transforma homem em gay e nem mulheres em prostitutas. Isto é mais um caso de preconceito e falta de conhecimento. O que acontece é que algumas pessoas têm em si essa predisposição e se aproveitam da presença das entidades e soltam os seus desejos e fantasias. E a coitada da pombagira é que leva a fama. Nos terreiros ou em qualquer outro local se saúda Exu na direção da porta, porque é ali que está a sua energia. Exu tem a sua representação simbólica no tridente em forma quadrada, que significa o poder. Já o símbolo da pombagira é um tridente em formato redondo, que representa o útero da mulher. Exu é tratado carinhosamente de compadre e a pombagira de comadre em vários terreiros. A prova de que Exu não tem nada de obscenidade, de prostituição ou de malignidade
é a de que muitos exerceram cargos de grande poder, como médicos, advogados, padres, físicos, químicos, magos, cientistas, reis, rainhas, condes, condessas. Muitos foram reis na África. Tá? Vamos ver agora uma história de Dona Maria Mulambo. Tá? Diz a lenda que a Dona Maria Mulambo, quando em vida, foi uma rainha etíope. Era negra e possuía olhos verdes e seios muito fartos. A história desta rainha gira em torno do amor e do desamor, das dores e das lágrimas, as mesmas que envolvem a vida sentimental de cada um de nós. Ela conta que abandonou seu reino para viver um grande amor e que passou por muitos sofrimentos nas mãos deste homem. Ela abriu mão de toda a sua riqueza, do seu castelo, porque quis, não foi forçada, fez por amor. Foi abandonada como tantas e tantas mulheres e saiu mundo afora em busca de uma nova felicidade que seria razão para continuar a viver. No final de sua vida, ela foi perseguida e morta. Usava uma roupa velha e mesmo assim a reconheceram. E por este motivo, por este motivo que espalham que Maria Mulambo é sinal de pobreza e miséria, mas muito pelo contrário, Maria Mulambo é riqueza e poder. Ela é realmente uma rainha. Um ponto que se tornou um hino diz assim: Mulambo, rainha divina, a deusa encantada, tem no seu congar a segurança. Ela vem pela estrada de prata e caminhou num tapete de flores e nem sequer se importou. Ela deixou os seus súditos chorando e foi viver no mundo da perdição. Ela é rainha, ela é mulher, ela é rainha, ela é mulher. Um pedacinho de mulambo para quem tem fé. Aí, baseado nesse ponto, as pessoas costumam ver este ponto somente pelo lado pejorativo e se esquecem do lado sentimental da pessoa Maria Mulambo. Quando se diz Mulambo, rainha divina, é porque realmente ela foi uma rainha, possuía riquezas, trono, castelo e os seus súditos. Tem no seu congar a segurança. Em terreiros de Umbanda, todas as seguranças e firmezas estão no congá. E no caso de Maria Mulambo, a sua segurança estava em seu castelo e em seus guardas. Caminhou em tapete de flores, ela foi rica e teve a vida de uma verdadeira rainha. E nem sequer se importou. Ela não dava muita importância às riquezas, tanto que abandonou tudo por um grande amor. Ela deixou os seus súditos chorando, e por ser uma rainha verdadeira, as pessoas, quando souberam da sua partida, choraram de tristeza. E foi viver no mundo da perdição. Aqui todos pensam que ela logo foi se prostituir, foi virar puta. Muito pelo contrário, ela não deixaria de ser uma rainha para ganhar a vida como uma prostituta em uma zona qualquer. No mundo da perdição estão todas as pessoas que realmente se encontram perdidas, que estão à procura de alguma coisa, e no caso dela, estava à procura de um grande amor que desse a ela razão para continuar a viver. Quantas e quantas vezes nós mesmos, quando nos desiludimos com o amor ou por qualquer outro motivo, não sentimos vontade de sair pelo mundo afora sem ele nem beira. E essas vontades sempre aparecem em momentos que estamos em atribulações, quando não vemos saída para os nossos problemas. E é aí que devemos sempre lembrar de Maria Mulambo e pedir os seus conselhos. Hoje, na espiritualidade, há uma força que é chefe de falange e responsável por muitos terreiros, e aqui pelo meu também, tá? Tanto na Umbanda como no Candomblé. É orientadora de muitos zeladores. Ela é muito radical em suas concepções e atitudes. Para ela, filho bom vai direto para o céu e filho mau vai direto para o inferno. Para ela não existe o purgatório.
e está vinculada nos caminhos da feitiçaria, principalmente aos que levam ao desamor, perseguição, sentimento, sentimental, vinganças contra pessoas que amam ou foram maltratadas e magoadas. Trabalha principalmente o lado espiritual das pessoas, dando sempre força e fé a todos. Um pedacinho de mulambo para quem tem fé. Bom, gente, para não ficar muito comprido esse vídeo, tá? O próximo vídeo eu vou falar sobre os Exus que trabalham na Umbanda, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, dá uma força aí pro canal, dá uma força no vídeo, tá? Apenas curtindo, fazendo um comentário, tá? Se quiser, deixa aí embaixo qual o teu Exu, qual a tua pombagira, tá? E é isso aí, gente. Até a próxima.